Emma Fisher acreditava que nada mais em sua família podia surpreendê-la. Filha única, criada por pais reservados e por uma avó amorosa, sempre ouvira histórias da juventude europeia de Margaret como contos vagos e melancólicos. O passado ficou onde devia estar, dizia a avó, com um sorriso contido e um leve sotaque que resistia ao tempo. Agora, com 32 anos e uma carreira promissora em história moderna, Emma estava prestes a confrontar aquele passado. Não por escolha, mas por vocação. Seu doutorado era ambicioso, investigar a atuação de redes femininas na propaganda da Segunda Guerra Mundial. Com uma bolsa concedida pela Universidade de Colômbia, partira para Berlim, onde teria acesso a arquivos restritos que prometiam revelar aspectos pouco conhecidos da máquina ideológica nazista. Na primeira semana, mergulhou em relatórios, manifestos, panfletos desbotados e fotografias sépia de rostos que já não diziam seus nomes. Sentia-se distante daquilo tudo, como se manuseasse fragmentos de um mundo morto, até encontrar aquele retrato. Uma mulher de aproximadamente 20 anos, uniforme impecável, postura ereta, olhos frios. Mas o que congelou Emma não foi o cenário, nem o contexto, foi o rosto. Ela conhecia aquele rosto, ou achava conhecer. Passou os dedos sobre a imagem como se quisesse esfregá-la para tirar a semelhança. Repetiu mentalmente o que toda a racionalidade mandava dizer. Coincidência. Um rosto comum, uma figura qualquer. Mas a inquietação se recusou a ir embora. Nos dias seguintes, voltou ao arquivo e vasculhou tudo o que podia sobre aquela mulher. O nome registrado era Anna Weissmann, nascida em 1924, desaparecida em 1945. Última aparição, Berlim. Emma passou a dormir mal, a acordar no meio da noite com lembranças desconexas da infância. O anel da avó, o sotaque, as histórias contadas com lacunas e aquela velha caixa de joias que nunca podia ser aberta. Talvez não fosse coincidência, talvez fosse um segredo enterrado sob anos de silêncio, de mudança de país, de nome trocado e memórias reescritas. E agora, a poucos passos da verdade, Emma sentia que sua tese acadêmica estava prestes a se transformar em algo pessoal. Demais. O Arquivo Federal de Berlim era silencioso como uma igreja. As estantes metálicas se estendiam como corredores de um labirinto e o cheiro de papel antigo parecia impregnado nos tijolos do prédio. Emma caminhava entre caixas numeradas, ouvindo apenas o ranger de seus próprios passos e o leve zumbido do sistema de ventilação. Ela havia pedido acesso ao que chamavam de Seção Weissmann, um conjunto de documentos catalogados com nomes de membros ligados à divisão de propaganda feminina do Terceiro Reich. Recebeu uma caixa sem rótulo, lacrada com uma fita marrom. Ao abrir, encontrou relatórios datilografados, listas de endereços, selos em vermelho e uma série de fotografias presas com grampos. Ali estava ela novamente, a mulher da foto. Desta vez em uma sala de escritório. Ao fundo, uma parede com o símbolo do regime. Na legenda da imagem, escrita à mão, lia-se Anna Weissmann, Seção de Comunicação, 1943. Emma prendeu a respiração. A semelhança era assombrosa. A curvatura da mandíbula. O jeito como os olhos semicerrados desafiavam a câmera. O mesmo contorno do queixo da avó Margaret. O mesmo olhar indecifrável. Tentou ignorar. Passou para o relatório seguinte. Anna Weissmann, nascida em Königsberg, 1924. Alistada aos 18 anos. Fluente em francês e inglês. Transferida para Berlim em 1942. Desaparecida após 1945, suspeita de fuga através de rotas austríacas. Emma anotou tudo em seu caderno, mas as palavras pareciam piscar diante dos seus olhos. Desaparecida. Fluente em inglês. Rota de fuga.
Sua avó havia chegado aos Estados Unidos em 1946, com documentos escassos, com sotaque europeu, e nunca quisera contar por onde passara antes. Emma engoliu em seco. A sala, antes apenas fria, agora parecia sufocante. Nos dias seguintes, ela vasculhou nomes, datas, cruzou listas com sobrenomes alterados. A cada nova descoberta, uma peça da vida de sua avó parecia perder a inocência. Encontrou um arquivo criptografado com referência cruzada. Candidatas à nova identidade, 1945. Entre os nomes, um destaque: Anna Weissman, Margarete Feldman, procedente, Zona Sul, status aprovada. A caneta escapou dos dedos de Emma Feldman. O nome de solteira de sua avó, as luzes do arquivo piscaram por um breve segundo, e naquele instante, Emma teve certeza. A mulher da foto, não. Era apenas parecida. Era ela. O arquivo da seção Weissman tornara-se uma obsessão. Emma passava horas escaneando nomes, vasculhando microfilmes, cruzando dados em catálogos manuais. Começou a anotar padrões, tentar traçar rotas de fuga, entender quem eram as mulheres, listadas entre as colaboradoras invisíveis. E lá estava o nome novamente, Anna Weissman. Sempre entre as intermediárias, sempre à margem da documentação oficial. Era como se tivesse sido apagada de propósito. Mas o que chamou a atenção de Emma foi outro detalhe. Havia um selo de tinta desbotada ao lado da ficha de Anna. Requerido sigilo absoluto. Protocolo 031. Esse protocolo, segundo os orientadores do arquivo, era utilizado em processos de recrutamento de civis para o programa Paperclip, um esquema criado no fim da guerra que permitiu a entrada nos Estados Unidos de indivíduos considerados valiosos, inclusive alguns que haviam colaborado com o regime nazista. Emma sabia que sua avó nunca falava sobre 1945. Dizia apenas: deixei tudo para trás e não quero buscar de volta. Ela passou a buscar nos registros de imigração americanos. Encontrou algo na lista de 1946. Margarete Feldman, nacionalidade austríaca, entrada Ellis Island, acompanhante, nenhum, profissão declarada, secretária. Mas o estranho era que o nome Anna Weissman constava em uma segunda lista como extraviada, mesmo com sinais de que alguém usava esse nome em rotas paralelas no mesmo período. 2 nomes, 2 rotas, um rosto. Emma imprimiu as fichas e passou a noite relendo tudo, deitada na cama do pequeno hotel em Kreuzberg. Olhou para a foto antiga de Margarete que carregava na carteira. Tirada em Nova York na década de 60. O rosto estava ali, mais maduro, mais suave, mas era ela. Começou a escrever num bloco. Se Margarete era Anna, então minha avó era nazista? A frase a fez estremecer. Na manhã seguinte, antes de sair do hotel, recebeu um e-mail do arquivo com a última solicitação de documentos. Entre eles, uma correspondência datada de 1946. Remetente, Consulado Americano, Berna. Destinatária, Frau Margarete Feldman. No assunto: aprovação de identidade alternativa. Destruição dos documentos anteriores recomendada. Emma sentiu a garganta secar. As peças estavam ali e agora ela sabia. A verdade não estava apenas enterrada, estava disfarçada. A casa de repouso ficava escondida entre árvores altas e calçadas gastas pelo tempo. Era o tipo de lugar onde os dias passavam devagar, embalados por chá morno e lembranças empoeiradas. Emma não ia até lá havia meses, mas algo a guiava. De volta, um impulso que nascia no fundo do estômago, onde moram as verdades que ainda não sabemos que sabemos. Margarete estava sentada na varanda coberta, folheando mais uma vez o mesmo livro de receitas alemãs que há anos não abria, na cozinha.
O gesto era familiar, quase ritualístico, como quem se apega a um idioma antigo, mesmo sem voz para usá-lo. Quando viu a neta, sorriu. Mas foi um sorriso curto, como quem se protege antes de entender o motivo da visita. Emma se aproximou devagar. Disse que viera por saudade, que terminara a fase de campo do doutorado, que precisou vê-la. Margarete assentiu, mas os olhos haviam mudado. Ela perguntou sobre a pesquisa. Quis saber o que Emma andara descobrindo na Alemanha. E a neta respondeu com cuidado, como quem pisa em folhas secas no outono, medindo os estalos que provoca. Falou das longas horas nos arquivos, das mulheres que apareciam em documentos confidenciais, de nomes que se repetiam, de rostos que pareciam ecoar em outros tempos. E então comentou, quase como se não fosse nada, sobre uma certa foto. Uma mulher nos anos 40 com um rosto surpreendentemente familiar. Por um instante, Margarete desviou o olhar. Emma percebeu e não disse nada, mas sentiu, como se fosse um fio de vento gelado atravessando a pele, que havia ali uma fresta. Um espaço onde a verdade talvez estivesse apenas se fingindo de muda. Continuaram conversando, entre pausas longas e silêncios densos. E quando Emma mencionou um nome, Anna Weissmann, pôde ver algo escapar do rosto da avó. Não foi medo, foi memória. Como se um espelho antigo, trincado, fosse tocado pela luz de repente. Margarete negou, disse que não conhecia, mas a voz soou mais baixa, mais distante. Quando a neta pediu para ver as fotos antigas, ela hesitou. Então, quase como se soubesse que a hora estava chegando, indicou o quarto com um gesto cansado. Terceira gaveta, dentro do armário. A caixa de joias, Emma entrou sozinha. O quarto parecia menor do que ela lembrava. Menor e mais silencioso. Como se aquele espaço soubesse que guardava algo maior que si. Ao abrir a gaveta, encontrou a caixa. E no fundo dela, entre colares embolados e retratos desbotados, havia um envelope. Antigo, firme, com selo alemão ainda visível. As mãos de Emma tremeram. Não era só curiosidade, era algo mais profundo. A sensação de que, ao tocar aquele papel, tudo mudaria. Na sala ao lado, Margarete folheava suas receitas, como sempre. Mas Emma sabia. O tempo do silêncio estava acabando. O envelope parecia velho demais para ainda conter algo importante. Mas nas mãos de Emma, ele tinha o peso de um mundo. Era o tipo de papel que não se abre rápido, que exige silêncio, respiração contida e coragem. Ela sentou-se na beirada da cama, segurando o envelope como quem segura uma chave que ainda não sabe onde vai encaixar. A luz da tarde atravessava as cortinas com delicadeza, e tudo parecia quieto demais, como se até o tempo estivesse esperando para ver o que ela faria. Abriu com cuidado. Primeiro o selo, depois a aba. Lá dentro havia 3 itens: um passaporte antigo, 2 documentos dobrados com precisão e uma foto em preto e branco que ela nunca tinha visto. Na imagem, uma mulher jovem, usando um vestido claro e um lenço, preso ao cabelo, o olhar voltado para o lado, quase desafiador. Não havia legenda, mas não era necessário. Era ela, a avó, Margarete, ou a mulher que um dia se chamara Anna Weissmann. Emma ficou ali, parada, olhando para aquela imagem por tempo demais, porque havia algo ali que era familiar e estranho ao mesmo tempo, como se ela estivesse olhando para a avó com olhos novos, como se, enfim, estivesse vendo aquilo que Margarete sempre escondeu até de si mesma. Abriu os documentos. O primeiro era um formulário de solicitação de identidade, datado de janeiro de 1946. Nele, lia-se o pedido para trocar oficialmente o nome de Anna Weissmann para Margarete Feldman. Justificativa, recomeço, status, aprovado.
O segundo papel era mais frio, um memorando interno, com carimbo do consulado americano. Instruía o portador a destruir todos os registros anteriores e manter silêncio absoluto sobre o passado. Emma sentiu as palavras baterem como vento contra o rosto. Por fim, abriu o passaporte. A foto era da mesma mulher, talvez meses depois daquela da fotografia solta. Os cabelos mais curtos, a expressão mais dura, o nome impresso Margaret Feldman. Mas o papel não mentia. Ela soube naquele instante que não havia mais espaço para dúvida. Sua avó tinha sido outra mulher, outra vida, outro lado da guerra. Guardou tudo de volta no envelope, com delicadeza, como se manuseasse algo frágil, mas não de papel. Frágil como uma lembrança que não sabe se quer ser lembrada. Voltou à varanda devagar, sem pressa, com o envelope nas mãos. Margarete ainda folheava o livro de receitas. As mãos trêmulas pararam quando ela viu a neta parada à porta. Emma não disse nada, mas seus olhos diziam tudo. E pela primeira vez, Margarete desviou o olhar. Não por medo, mas por cansaço. Ela sabia que o tempo de esconder tinha terminado. O envelope repousava sobre a mesa de chá, entre uma xícara vazia e um guardanapo dobrado com perfeição. Margarete não o tocava, apenas o olhava, como se aquilo fosse uma relíquia de outro mundo. E de certa forma, Emma permanecia sentada à sua frente. Não havia pressa, nenhuma pergunta direta, nenhuma acusação. A espera era um campo minado, e ambas sabiam disso. O som do relógio de parede preenchia o silêncio, e foi só depois do terceiro tic-tac que Margarete soltou um leve suspiro. Era quase um suspiro de rendição. Então, encontrou. A voz saiu baixa, rígida, como se cada sílaba estivesse sendo desenterrada. Emma não respondeu, apenas assentiu. Não havia necessidade de fingimentos agora. Margarete afastou o livro de receitas com um gesto lento. Olhou para fora, para o jardim silencioso. Depois, para as próprias mãos. As veias sob a pele fina, as rugas, como o tempo deixara marcas onde as palavras não podiam alcançar. Eu sabia que esse dia viria. Sempre soube. Demorou para continuar. Quando o fez, era como se cada frase estivesse sendo puxada com esforço do fundo da memória. Meu nome era Anna Weissman. Eu tinha 19 anos quando tudo começou. Os olhos de Emma não vacilaram, mas por dentro um nó apertava. Margarete olhou para a neta, não como quem espera compreensão, mas como quem entrega uma verdade que já não pode mais carregar sozinha. Fui recrutada porque falava francês e inglês. Disseram que precisava servir meu país, que era meu dever. Eu não entendi o que significava, Emma. Não naquela época. Eu só queria sobreviver e ser aceita. O vento do lado de fora balançava as folhas. Dentro da sala, o ar parecia mais denso. Nunca participei de nenhuma morte. Nunca toquei em uma arma. Mas trabalhei. Escrevi, traduzi, fiz parte da máquina, e quando entendi o que ela era, já era tarde demais. A voz falhou. Margarete respirou fundo, com os olhos marejados. Não de culpa nova, mas de uma antiga, jamais dissolvida. Quando a guerra acabou, eu fugi. Com a ajuda de um diplomata, consegui documentos, uma nova identidade. Me disseram que eu era jovem, que podia recomeçar. Mas eu nunca recomecei, Emma. Eu só escondi. O silêncio que se seguiu não foi de negação nem de raiva. Foi um silêncio pesado de realidade, de fim de fuga. Emma manteve os olhos fixos na avó. Sentia tudo e ao mesmo tempo não sabia o que sentir. Depois de um tempo, Margarete completou. Me arrependi todos os dias, desde então, mas tive medo de contar, medo de perder você, medo de me perder. Emma baixou os olhos. Passou os dedos sobre o envelope sem abrir. Ela não sabia o que faria com aquela verdade.
Mas agora ela a possuía, e com ela o fardo de decidir. A noite caiu devagar, como se soubesse que algo importante estava prestes a ser dito. As luzes suaves da varanda se acenderam sozinhas, lançando sombras longas sobre o assoalho. Emma continuava sentada. O envelope seguia no mesmo lugar. E entre as duas, um silêncio antigo, que só agora parecia pronto para partir. Margarete respirava fundo entre as frases, como quem já havia vivido aquela cena muitas vezes dentro da cabeça, mas nunca tivera coragem de deixá-la escapar dos lábios. Eu era uma menina, Emma. As palavras saíram baixas, quase frágeis. Achava que estava fazendo certo, que meu país precisava de mim, que traduzir panfletos e revisar discursos era apenas um trabalho, e que trabalho não machuca ninguém. Os olhos dela estavam perdidos em alguma lembrança distante, em rostos que talvez nem lembrasse mais, em nomes riscados e arquivos enterrados. Mas eu via, sabia, ou fingia não saber. Porque era mais fácil assim. Porque ser cúmplice, sem admitir, era menos doloroso do que enfrentar. Emma sentia o coração bater nos ouvidos. Queria interromper, mas algo lhe dizia para deixar vir, para escutar tudo. Quando a guerra acabou, eu fugi com o nome de outra. Apaguei o meu. Me disseram que se eu colaborasse com os americanos, poderia recomeçar. Me disseram que bastava esquecer, mas esquecer nunca foi possível. Ela apertou os olhos, agora úmidos, e falou mais baixo. Nunca contei porque me envergonhava, porque você me olhava com tanto amor, e eu não podia suportar a ideia de perder isso. Emma engoliu em seco. As mãos estavam trêmulas, mas ainda repousavam sobre os joelhos. Tudo o que queria perguntar, gritar, exigir, parecia pequeno diante do que via agora. Margarete não era apenas sua avó. Era o retrato de alguém que tinha tentado viver com o peso de uma decisão impensável. Eu me arrependo. A frase veio firme como um último ato. Se pudesse voltar, teria escolhido outro caminho. Teria fugido antes. Teria dito não. Mas eu era jovem, medrosa e covarde. Um longo silêncio caiu entre as duas. Então, Margarete levantou os olhos e encarou a neta, com mais verdade do que jamais mostrara. Sei que talvez nunca me perdoe. Nem espero. Só precisava que você soubesse. A verdade é tudo o que ainda posso deixar. Emma fechou os olhos por um instante. Não havia palavras fáceis, nem conforto, nem paz, mas havia compreensão, não da culpa, mas da complexidade. Ao abrir os olhos, tudo o que conseguiu dizer foi: "Obrigada por me contar." Margarete sorriu, um sorriso cansado, talvez de alívio, e naquele instante, Emma percebeu que não havia vencido nada, mas havia escutado. E às vezes, escutar é o ato mais difícil e mais humano de todos. Alguns dias depois, Emma voltou para casa. Levava consigo o envelope antigo, agora guardado em uma pasta cinza, entre os documentos do doutorado. Não sabia ainda o que faria com aquilo. Não havia pressa. A verdade, agora revelada, não pedia urgência, pedia digestão. No voo de volta, fitava o céu pela janelinha como se procurasse uma resposta em meio às nuvens. Mas não havia respostas. Havia camadas, dores entrelaçadas, escolhas que deixaram cicatrizes em gerações que nem estavam lá para vê-las acontecer. Chegando em casa, colocou os papéis em uma gaveta, não para escondê-los, mas para deixá-los em paz. Por ora, no dia seguinte, digitou a última frase da tese. A história não nos pertence apenas pelo que escolhemos lembrar, mas também por aquilo que, quando revelado, nos transforma. Entregou o trabalho semanas depois, sem mencionar nomes, sem expor datas reais. A verdade estava ali, inteira, mas envolta na proteção que se dá às feridas que ainda sangram devagar. A defesa foi silenciosa, respeitosa.
Nenhum professor ousou perguntar mais do que Emma quis contar. Alguns meses depois, quando Margarete partiu, Emma estava ao lado dela, segurando sua mão já frágil. Havia um silêncio bonito entre elas, um silêncio que não escondia mais nada, apenas descansava. No túmulo, Emma deixou um único item, a flor da foto antiga, e sussurrou: "A verdade está segura agora, vó. Pode descansar."